Bahia Meio-Dia está de volta e agora fala sobre a greve nas universidades estaduais da Bahia. Cerca de 60 mil alunos estão sem aulas, um impasse, lugares que estão aí em greve há mais de um mês. E a gente então convidou o secretário da Educação, Oswaldo Barreto, para conversar com a gente, explicar o que está pegando, né? Qual é o impasse, por que não se chega a um acordo. Secretário, boa tarde. Ontem teve mais uma rodada de negociação, né, Diácono? Sem um acordo. O que houve? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Diácono. Boa tarde aos telespectadores. Veja, o que o governo do Estado, ele, quando iniciou esse processo de negociação com os professores, isso foi desde o ano passado. No dia 22 de dezembro, nós sentamos à mesa, fixamos uma proposta de reajuste salarial. Causa estranheza no movimento docente ouvir o secretário de Educação dizer que a nossa negociação sobre a campanha salarial de 2010 começa ou se inicia em dezembro de 2010. Na verdade, a comunidade acadêmica sabe, a população sabe muito bem, que nós protocolamos a nossa campanha salarial em novembro de 2009 e durante todo o ano de 2010 a categoria docente esteve mobilizada para abrir as negociações em relação a esta campanha. Durante o ano de 2010, nós fizemos atos públicos, nós fizemos debates dentro das universidades, nós fizemos videoconferências, nós fizemos dias de paralisação para alertando a comunidade sobre a situação que estava vivendo a universidade e forçar o governo às negociações. Essas negociações, elas foram retomadas em novembro de 2010 e em dezembro fizemos uma tentativa de conclusão dessas negociações. Portanto, a demora em responder às nossas reivindicações é do governo. Ele que passou um ano, sem receber o movimento docente, sem respeitar esse movimento docente. É bom nós frisarmos que durante esse ano de mobilização a UNEB esteve em greve, tentando forçar essas negociações da campanha salarial de 2010 e só no final do ano, já no encerramento do ano, o governo vem com este acordo, incluindo de forma arbitrária, autoritária, uma cláusula que não tinha sido posta na mesa em nenhum momento. Por isso, o movimento docente não concluiu essa negociação, porque nós não estamos aqui para vendermos os nossos silêncios. Essa cláusula congela e quer silenciar o movimento docente durante 4 anos. Por conta dessa arbitrariedade, nós não aceitamos assinar este acordo. Mas aí congela o salário e essa é uma das reclamações. Não congela salário. Não. A apresentação de uma cláusula no nosso acordo, da forma como foi feita, sem ser negociada, sem ser conversada com o movimento docente, demonstrando o autoritarismo do governo, congela sim os nossos salários, ao contrário do que o governo, que o secretário de Educação tem dito. Na cláusula está muito claro, qualquer efeito financeiro vigente só será contemplado a partir de 2015. Isso é o congelamento de salário, isso é a tentativa de calar o movimento docente. Portanto, nós não aceitamos esse acordo em dezembro de 2010. Nós continuamos as nossas pressões para a reabertura das negociações e que o governo não respondeu. Em março, as universidades, o ESC, o EF e o ESG entraram em greve. Só aí, então, o governo apresentou uma nova redação para essa cláusula que tinha sido colocada no acordo em 2015. E quando apresentou essa cláusula, nós analisamos que ela não altera de forma alguma o conteúdo que estava posto em dezembro. O congelamento permanecia, a tentativa de mordaça do movimento docente estava colocada. Em abril, a UNEB se junta às outras 3, entra em greve e nós fortalecemos o nosso movimento em relação a esse acordo e a esse decreto que vem ferir a autonomia universitária. Então, só depois das 4, só depois de uma greve que foi inevitável por conta da postura do governo, nós, então, reforçamos as pressões
relação a essa arbitrariedade. E só agora, no 6 de maio, o governo apresenta uma outra redação. Agora, queremos deixar claro, nós temos uma redação, não é uma nova redação da cláusula, mas o significado é o mesmo. E nós estamos, nesse momento, negociando para que haja uma alteração no conteúdo do que essa cláusula representa hoje no nosso acordo salarial. Porque nós não vamos aceitar mordaça e nós não vamos aceitar congelamento de salário. Estamos partindo de uma base, isso é que eu queria deixar claro para os telespectadores, é que os professores das universidades estaduais da Bahia já ganham, por exemplo, salários melhores do que os da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, das universidades federais. É um absurdo para nós do movimento docente ouvir um secretário dizer que professores hoje das universidades estaduais ganham mais do que das federais. Os dados estão aí colocados, as universidades estaduais hoje têm concretamente perdido vários professores doutores que estão buscando as universidades federais a partir dos concursos dessas universidades. Por quê? Porque nossas condições de trabalho hoje são muito ruins, nossa situação salarial é uma situação salarial extremamente desestimulante para esses professores. Não que as universidades federais estejam vivendo hoje o que seria ideal em termos salariais, mas isso é um dado que demonstra quanto nós estamos com nossos salários defasados e as nossas condições de trabalho bastante precarizadas. Isso é um dado concreto que nos deixa muito preocupados e deveria também deixar preocupado o secretário de Educação, porque as universidades estaduais cumprem um papel extremamente importante hoje dentro do Estado. Um professor em início de carreira, professor adjunto, um professor, desculpem, de DE, dedicação exclusiva na universidade, que entre hoje com graduação, ele tem um salário de mais de R$4.000, enquanto que, por exemplo, as universidades federais, na mesma situação, tem R$2.700. Quando ele diz que professores DE, professor auxiliar DE, recebe R$4.000, ele também está cometendo sérios equívocos. Nós temos hoje uma situação bastante resumida de professores com melhores salários. Na UNEB hoje nós temos apenas 18 professores plenos. Se nós juntarmos as 4 universidades estaduais, nós não temos 50 professores nessa condição da carreira. E é importante frisar, esses professores plenos, eles já estão com mais de 20 anos de carreira, quer dizer, foram mais de 20 anos de dedicação, de esforço para o seu aperfeiçoamento. O movimento docente tem colocado agora na agenda é a questão do decreto de contingenciamento do governo. Vocês sabem, todos os telespectadores sabem, que o governo ele tem uma situação em que a Assembleia Legislativa ele fixa a despesa e estima a receita do orçamento. E o Estado ele tem que agir, o governador, com responsabilidade, porque ele está submetido à lei de responsabilidade fiscal. O contingenciamento ele é feito em cima de uma expectativa de que você não vai ter receitas necessárias para garantir aquela despesa. Exatamente. Então, foi feito o contingenciamento, mas não implicou em nada na vida da universidade. Quando o secretário diz que o decreto que está colocado aí de contingenciamento de verbas para as universidades ou para o funcionalismo de uma forma geral para o Estado, representa uma responsabilidade do governo com a lei de responsabilidade fiscal, com a questão dos gastos, ele está demonstrando que tem 2 pesos e 2 medidas. Porque essa questão, essa preocupação com a lei de responsabilidade fiscal não está colocada quando ele cria vários cargos comissionados e 4 novas secretarias para o Estado. Então, são 2 pesos e 2 medidas e só revela que a educação de nenhuma forma é prioridade para este governo. As universidades estão passando por uma situação extremamente difícil desde muito tempo, mas desde 2009 que nós estamos sofrendo com a edição e reedição de vários decretos que vêm piorando o funcionamento dessas universidades. Nós agora estamos com uma versão de um decreto que piora ainda mais o que já estamos sofrendo nesse governo desde 2009
com os decretos que estão sendo colocados. Esse decreto, o último, o 12.583, ele vem piorar essa situação e ferindo, atacando direitos dos professores que já estão garantidos em lei. Esse decreto fere o Estatuto do Magistério Superior, que garante que possamos ter nossas promoções, que garante que possamos nos licenciarmos para fazer nossos cursos de especialização, que possamos mudar de carga horária, ou seja, ele fere uma lei que garante uma qualificação para os quadros da universidade e também uma possibilidade de melhor trabalho e serviço para os nossos alunos. Os salários foram cortados e os professores não receberam sequer pelos 10 últimos dias que foram trabalhados. Secretário, nessa questão do corte do ponto, é uma tentativa de forçar o fim da greve e uma negociação mais apressada? Que se todos suspenderam as atividades em plena negociação, o governo estava negociando, está negociando, tem uma proposta. O que o movimento docente tem colocado agora na agenda é a questão do decreto de contingenciamento do governo. Observe que o governo, na figura do secretário de Educação, não responde sobre a questão do corte de salário. Nós entendemos que essa atitude é uma atitude extremamente arbitrária, fere o direito dos trabalhadores, fere o direito de greve garantido pela Constituição. Então, esse governo, ele se mostra, como outros que nós já tivemos, arbitrário de igual forma. Nós queremos esquecer práticas antigas, as práticas do governo carlista, que sempre tratou o movimento com o sistema autoritarismo. Mas o governo Wagner não nos deixa esquecer, porque vem tendo o mesmo comportamento, adotando as mesmas medidas. Nós estamos vendo isso, vivendo isso, sofrendo isso na pele hoje, quando, com poucos dias de greve, nós temos os nossos salários cortados. E os nossos dias trabalhados sequer foram pagos. Então, o governo Wagner vem mantendo um comportamento que não se difere em nada de governos carlistas do nosso passado. Agora, é evidente que existe um descompasso, uma diferença muito grande entre a universidade que o governo diz nas suas propagandas e nas suas entrevistas com aquela que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É bem verdade, são instituições importantes, mas nós enfrentamos problemas sérios e que o governo tem obrigação e responsabilidade de resolver. Nós não podemos hoje impedir que alunos, precisando se formar, adiem sua formatura porque não tem professor para dar as disciplinas que são necessárias. Nós não podemos hoje manter cursos que precisam de laboratório, como os cursos de farmácia, de nutrição e de enfermagem, precisam de laboratórios e não tem esses laboratórios. Nós não podemos admitir que hoje instituições públicas como essa, tenham que funcionar, como no caso da UNEB, funcionar em prédios emprestados do Estado, que cursos de educação física não tenham seus ginásios de esporte. Então, isso é importante, que vivam no seu dia a dia goteiras, péssimas instalações, deficiências com biblioteca, deficiência com um quadro de funcionários para atender os nossos estudantes e professores. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que essa situação continue. O governo diz muita coisa que não é a realidade vivenciada pelas universidades estaduais. Agora, o que ele deveria dizer e não diz é o papel que essas universidades têm hoje para o estado da Bahia. Nós somos 4 universidades estaduais, instituições que estão aí há mais de 30 anos, que consolidam o trabalho, um serviço importante para a sociedade baiana. Portanto, é uma questão, é um patrimônio do nosso estado, um patrimônio público que precisa ser tratado com responsabilidade. As universidades são importantes para o desenvolvimento do Estado, é importante para a vida da sociedade baiana e, portanto, o governo tem que se responsabilizar para a sua manutenção com qualidade.